Olá, há algum tempo atrás fiz um vídeo com este mesmo título, que agora resolvi regravar, porque o primeiro ficou com um áudio muito ruim, então aproveitei para refazê-lo. Também dei algumas ajustadas no texto e em algumas informações que estavam incorretas ou faltando. Glândula pineal, o olho que tudo vê. No centro do nosso crânio, no local mais protegido do corpo humano, possuímos um órgão capaz de nos conectar ao mundo espiritual com nossos mentores extrafísicos. A glândula pineal é o órgão que produz os sonhos, as visões, as clarividências, as psicografias e os fenômenos metafísicos. O mesmo olho que recebe as inspirações do mundo espiritual, as canalizações, as intuições, que possibilita aos músicos, artistas, cantores, cientistas, médicos, inventores a trazerem o que existe no mundo espiritual para ser manifestado no mundo físico. A pineal vibra através das verdadeiras intenções e tudo se une através das verdadeiras vibrações semelhantes, ou seja, o que temos dentro do nosso crânio é um fantástico mecanismo de comunicação interdimensional e telepático, pronto para ser usado. Porém, esse órgão de extrema importância foi mutilado durante muitos séculos, através das mais diversas formas de magia na antiguidade, principalmente durante a Idade Média. Os processos de inquisições, onde o objetivo era manipular e condicionar o povo com o medo, a doutrina religiosa. Os governantes e o clero da época sabiam que, através desse órgão, com a abertura do terceiro olho, as pessoas acessariam outros mundos e descobririam a tão temida verdade velada, a verdade que revelaria aos povos que Deus não é aquele velho sentado sobre as nuvens, maldoso, pronto para castigar os homens e mulheres pecadores. Também mostraria outra revelação de grande importância, que o diabo nunca existiu. Mas a ânsia pelo poder e pela manipulação das massas fez com que essa extraordinária ferramenta extrasensorial fosse atrofiada através de diversos mecanismos e condicionamentos emocionais, psíquicos e mentais. Infelizmente, após esses séculos, eles conseguiram o que queriam. Partir daí, com a população condicionada e hipnotizada pelo medo do mundo espiritual, construir um mundo completamente submisso e refém das condutas impositoras do pecado original. As pessoas se tornaram tementes a Deus e ao diabo, acabaram se transformando em reféns do medo. Incrivelmente, a humanidade não conseguiu reagir. Vivemos até os dias atuais condicionados da mesma forma, desde a Idade Média, acreditando que existe alguém lá em cima nos céus, esperando um pecado da nossa parte para nos castigar duramente, caso não sigamos as normas e doutrinas pré-estabelecidas pela sociedade. Esse projeto de poder mental vem se arrastando até hoje, depois de muitos séculos de guerras e mortes infundadas. Porém, agora é chegado o momento da libertação. A livre informação veio para trazer um alento para os seres humanos, pelo menos para aqueles que almejam descobrir a verdade, que há tanto tempo está escondida e sendo manipulada por poucos. Essa verdade é a única verdade que poderá libertar você das garras da ignorância e da submissão. A Era do Ouro está trazendo essa oportunidade de libertação, não somente para alguns intelectuais elitizados ou escolhidos, mas sim para todos. Para todos que não aceitam mais viver no mundo de mentiras e enganações e já decidiram que desejam viver no mundo de liberdade e elevação. O texto narrado acima foi extraído do livro A Era de Ouro da Humanidade, do escritor e mensageiro Carlos Torres. Então,
Pelo texto lido acima, você pode perceber que o mundo espiritual já está alertando a humanidade faz algum tempo sobre a chegada da Era de Ouro, ou a chegada da verdade, tão falada e aguardada. E chegou, mas de uma forma natural e silenciosa. Poucos perceberam a mudança que ocorreu. O livro Universo em Desencanto nos conta em detalhes sobre a origem da humanidade, abrindo a mente humana para que enxergue, desnudada, a sua verdadeira fonte, de onde veio e para onde vai. Não podia ser antes, porque a humanidade não estava preparada para entender esse conhecimento e não iria aceitar. Então, primeiro foi necessário o desenvolvimento das outras duas partes da cabeça, o lado esquerdo, a imaginação, e o lado direito, o pensamento. E agora o pensamento já atingiu o seu ápice. E o que acontece depois que atinge o apogeu? Começa a queda. Você pode constatar isso pesquisando a história da humanidade. Quantas civilizações atingiram a sua glória e depois desapareceram, muitas nem vestígios existem mais. Aqui no nosso mundo material é assim, tudo que tem princípio tem fim. Ninguém fica para semente, como dizem os antigos. Estudando o livro, você irá descobrir que a questão é energética. Somos feitos por duas energias materiais, a elétrica e a magnética. Mas dentro de nós, escondida no cérebro, há uma energia cósmica forte, a energia da origem, que uma vez ativada por meio da leitura e releitura dos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, essa glândula que carrega essa força, a glândula pineal, milhares de neurônios começam a funcionar, dotando-nos de novas e maravilhosas percepções. Quero fazer aqui uma correção. No outro vídeo eu falei que Einstein dizia que a glândula pineal era a sede da alma, e não é verdade. Quem disse isso foi Descartes, filósofo e matemático francês que viveu de 1596 a 1650. René Descartes dizia que a pineal é a sede da alma, apresentando o formato de uma pinha, representando de maneira perfeita a medida áurea de Fibonacci. Disse Descartes: a razão que me leva a crer que essa glândula é a sede da alma é não encontrar em todo o cérebro nenhuma outra parte que não seja dupla. Fonte: o site Raízes da Mente. E essa glândula é ativada somente com a energia da origem, a energia racional. Ela ficou paralisada todo esse tempo, esperando a hora da chegada dessa energia. Isso já aconteceu em 1935, com a mudança da fase do pensamento para a fase racional, sendo iniciado o desenvolvimento do raciocínio, ou o sexto sentido, como Richer o denominou. Charles Robert Richer foi um médico fisiologista francês, descobridor da soroterapia e da anafilaxia. Foi laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1913. Também se interessou por fenômenos paranormais. Fonte: Wikipédia. O livro Universo em Desencanto nos conta que no início dos tempos, o ser humano só imaginava, criando na mente ideias paradas, não tinha nenhum adiantamento. Passados milhares e milhares de séculos, deu movimento e coordenação a essas imagens e nasceu daí o pensamento. Também por milhares e milhares de séculos seguiu pensando, evoluindo, dando forças ao materialismo, até que finalmente chegou a hora de raciocinar. Para que o ser humano fique perfeitamente harmonizado com o meio em que vive, tem que viver de acordo com a evolução da natureza e acompanhar as suas mudanças. Porque terminou a fase do pensamento e, por consequência, as duas energias que comandavam a natureza, a energia elétrica e a energia magnética, estão em retirada. E o efeito disso é visível. O desequilíbrio no clima, as catástrofes. O ser humano perdido, sem saber qual rumo tomar.
tudo um fator natural, o fim de uma fase e o início de outra. A mente tem poder sobre as situações, tudo exerce força de atração sobre os seres humanos. Por todos terem a limitação de enxergarem apenas o que a máquina da imaginação e do pensamento permite ser visto. Uma situação, seja ela qual for, será resolvida de acordo com a visão completa e abstrata que a pessoa possui. Se a pessoa tem grandes cargas magnéticas, tem dificuldade de resolver qualquer coisa, porque as cargas magnéticas de sua mente influenciam em tudo negativamente. Mas, se a pessoa tiver grandes cargas elétricas, as influências também serão maléficas. Todas as duas situações, o excesso de carga magnética ou o excesso de carga elétrica, geram o desequilíbrio. A eletricidade demais prejudica, e o magnetismo demais também prejudica. Para que a pessoa seja feliz em suas realizações, para que tenha êxito, é preciso que as energias elétrica e magnética tenham vibração equilibrada sobre ele, para que possa haver harmonia com as vibrações vigentes nos momentos de uma ação. Com a constância na leitura dos livros Universo em Desencanto, a energia contida em suas páginas, a energia racional, equilibra as outras duas energias, a elétrica e a magnética. A pessoa passa a acertar em tudo na vida. E isso é possível porque as energias começam a ficar em harmonia com as vibrações cósmicas naturais da natureza. Feito esse equilíbrio, a pessoa se torna imune aos males causados pelo desequilíbrio das energias elétrica e magnética. Para atingir esse estágio, é necessário o estudo da cultura racional através dos livros Universo em Desencanto, ler e reler e, principalmente, estudar, que tudo é preciso preparo para alcançar. São 3 as palavras mágicas no estudo de cultura racional: persistência, paciência e obediência. Quem segue essas recomendações alcança tudo o que deseja e muito além ainda. E essa é a palavra do dono do livro, o Racional Superior. Aqueles que não sabem ler ou não enxergam ou por outro motivo qualquer, basta folhear as páginas do livro que também serão beneficiados. Com isso, passam a se conhecer e viver como nunca viveram, viver em paz e harmonia consigo, com todos e com tudo. Porque no desenvolvimento do raciocínio está o equilíbrio fértil do amor ao próximo como a si mesmo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para quem tiver interesse em maiores informações sobre a cultura racional. Segue agora os endereços dos sites onde você pode pesquisar ou solicitar seu livro. E não esqueça, a palavra de ordem é: não perca tempo.